Olá! Vamos começar mais uma de nossas análises estruturadas. Hoje a nossa imersão é num material simplesmente fascinante, a unidade 3 sobre gestão de custos do IFRJ. O que chama muita atenção logo de cara é o tom acolhedor que o professor Ricardo Knepp deu para todo esse conteúdo. Sabe, não é só um monte de número e planilha fria, é um material pensado para guiar todo mundo com muita empatia por esse universo incrível da gestão de projetos. E olha que legal, esse conteúdo vem direto do curso de Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação, lá da Educação à Distância do IFRJ. A forma como isso foi estruturado não foi por acaso. O material foi todo desenhado como uma verdadeira teia colaborativa. A ideia central aqui é garantir que as turmas aprendam em conjunto, interagindo e construindo esse conhecimento passo a passo, numa pegada super comunitária. Para entender bem esse tom, tem uma frase do professor Ricardo Kneip que diz tudo. E lembre-se que estamos juntos nessa viagem. Conte conosco sempre. Essa citação muda completamente o clima do aprendizado. Ao invés daquela abordagem engessada, puramente matemática, que costuma dar um frio na barriga em quem começa a estudar finanças, a gente encontra um ambiente super seguro. É uma forma de ensinar que coloca empatia em primeiríssimo lugar na hora de diagnosticar os projetos. Então, este é o nosso mapa do tesouro para hoje. 1. Bem-vindo à gestão de custos. 2. O preço do gerenciamento. 3. Conhecendo o valor agregado. 4. As três dimensões chaves. 5. IDC, o desempenho do custo. E, finalmente, 6. IDP, o desempenho do prazo. Parte 1. Bem-vindo à gestão de custos. O grande objetivo aqui é simples, mas absolutamente vital: garantir que o capital disponível seja suficiente para cobrir todos os recursos do início ao fim do projeto, sem nenhuma daquelas surpresas desagradáveis no meio do caminho. Mas como a gente faz isso na vida real? Bom, o guia do PMI traz os processos fundamentais para essa missão que são o planejamento, a estimativa, a criação do orçamento, o financiamento e, claro, o gerenciamento e o controle constante dos custos. Dá para pensar neles como os sinais vitais de qualquer projeto. São práticas usadas no mundo todo, em qualquer setor da indústria, funcionando como aquele coração que mantém a saúde financeira da operação batendo no ritmo certo. Número 2. O preço do gerenciamento. Agora, vamos colocar o ato de gerenciar na balança. Existe um contraste muito curioso entre o custo de realmente administrar um projeto e o custo de tentar apagar incêndios quando a operação é deixada à própria sorte. E aqui a gente vê um contraste gritante, super bem embasado pelos apontamentos do especialista Ricardo Vargas. Gastar com a gestão em si custa normalmente uma fração minúscula do orçamento, algo entre 0,5% e 2% do valor total. Por outro lado, os custos de correção causados exatamente por essa falta de gestão são muito, mas muito superiores a esse 1%. Ou seja, investir em gestão não é gasto de jeito nenhum. É uma verdadeira pechincha perto da dor de cabeça que é encarar o caos sem planejamento. Número 3. Conhecendo o valor agregado. E isso nos leva à nossa próxima ferramenta e à grande estrela desta explicação. Conhecer o valor agregado, o famoso GVA, é basicamente ter o poder de fazer um check-up médico completo para saber se a saúde do projeto está mesmo em dia. O GVA, sigla para Gerenciamento do Valor Agregado, é uma metodologia super madura que junta escopo, cronograma e recursos para medir o progresso de um jeito totalmente objetivo. Trocando em miúdos, o GVA simplesmente pega aquele mundo ideal desenhado no planejamento e bate de frente com a dura realidade da execução, para avaliar como as coisas estão acontecendo de verdade lá no campo de batalha. Número 4. As três dimensões chaves. Chegamos no coração do GVA. E aqui, a abordagem do professor Ricardo Kneip brilha de novo. O foco não é forçar a memorização de um monte de sigla que assusta, mas sim traduzir essas letrinhas em perguntas humanas, do dia a dia, que qualquer pessoa consiga entender. A primeira pergunta humanizada que a gente precisa fazer é exatamente esta: quanto nós sonhávamos gastar até agora? É aquela famosa expectativa inicial colocada no papel. E essa pergunta nos leva direto à definição formal da primeira dimensão, o VP, que significa valor planejado. Ele é literalmente o custo orçado para aquele trabalho que estava na agenda. Funciona como a nossa linha de base ideal, uma foto perfeita de como o dinheiro deveria estar sendo consumido neste exato momento do calendário, se tudo corresse perfeitamente dentro do plano. Aí vem a segunda pergunta, aquela que costuma dar um frio na espinha nas reuniões gerenciais. Qual foi o choque de realidade no nosso bolso?
É a hora de largar a teoria e olhar para as notas fiscais e para o dinheiro que já saiu da conta. Esse é o nosso famoso CR, ou custo real. Essa métrica é o valor que foi incorrido e efetivamente registrado na execução do trabalho. É o tal choque de realidade que a gente mencionou, mostrando nua e cruamente a montanha de dinheiro que já precisou ser desembolsada até a data de hoje. E por fim, a gente chega na terceira pergunta, que é essencial para mudar o foco de verificar gasto para comprovar a entrega. A pergunta é: o que realmente construímos de valor com todo esse suor? Aqui entra a grande protagonista, o VA, valor agregado. Ele representa o custo planejado, sim, mas olhando única e exclusivamente para as atividades que a equipe já conseguiu realizar de fato. Ou seja, essa dimensão é o que mede o progresso verdadeiro. Pouco importa se rios de dinheiro já saíram da conta. O que vale é qual a parcela de valor real da obra, do software ou daquela campanha que já está concretamente pronta e entregue. Número 5. IDC, o desempenho do custo. E o que é muito legal aqui é que a gente pode pegar essas 3 peças fundamentais e calcular índices incríveis para saber se a operação está saudável. Vamos começar por esse diagnóstico financeiro através do IDC, o Índice de Desempenho do Custo. Pode ficar em paz que não tem motivo nenhum para ter ansiedade com a matemática. Calcular o IDC é conceitualmente muito simples. Basta dividir o valor agregado pelo custo real. No fundo, a conta só tenta responder o seguinte: para cada R$ 1 que saiu do bolso de verdade, quanto de valor concreto a equipe conseguiu adicionar ao projeto? E aqui está a regra de ouro dos diagnósticos de projeto. Se esse índice der um resultado maior que 1, pode comemorar, o desempenho é amplamente positivo, o projeto está operando de forma super eficiente e até economizando dinheiro. Se for igual a 1, as coisas estão correndo milimetricamente conforme o esperado, mas se o resultado ficar abaixo de 1, é sinal de alerta vermelho. O desempenho é negativo e os custos estão superando gravemente o valor que está sendo entregue no final das contas. Número 6. IDP, o desempenho do prazo. A genialidade do método não para nos custos. Dá para usar a mesmíssima lógica para mudar o foco do diagnóstico, olhando direto para a velocidade e para a pontualidade. É hora de falar do IDP, o Índice de Desempenho do Prazo. A lógica funciona quase como um reflexo no espelho do IDC. A única diferença é a base de comparação. Ao invés de usar o custo real, a gente divide o valor agregado pelo valor planejado. É uma forma absurdamente prática de descobrir de uma vez por todas se o tempo e o cronograma estão caminhando a favor ou contra as metas traçadas. E como era de se esperar, a regra de ouro se repete com perfeição. Um IDP maior que 1 indica de forma bem clara que a execução do trabalho está voando, muito mais rápida do que o planejado. A equipe está, de fato, ganhando a corrida contra o relógio. Se o resultado for igual a 1, significa que os prazos estão em dia. Já um número menor que 1 aponta inevitavelmente que aquele temido fantasma do atraso já tomou conta do cronograma. Depois de mergulharmos fundo em todos esses conceitos essenciais que o professor Ricardo Knaip preparou com tanto cuidado para acolher todo mundo, fica aqui uma provocação final para a gente refletir. No momento em que um novo e grande desafio profissional surgir, como é que nós vamos medir o real valor daquilo que está sendo entregue? Bom, o entendimento sólido da lógica e das dimensões do GVA está agora super acessível, pronto para ser aplicado na prática e garantir o sucesso dos projetos no mundo real. Valeu demais por acompanhar toda essa explicação até aqui e a gente se encontra na nossa próxima análise.